Olá, seja muito bem-vindo ao Viva Mais Feliz podcast terapêutico. Eu sou Glória Urizar. E se você está me ouvindo no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal, acione as notificações e já deixe o seu like, porque quanto mais curtidas eu recebo, mais esse material chega até outras pessoas e assim eu e você juntos nós podemos ser contribuição para a vida de outras pessoas que talvez estejam precisando também ouvir o que eu tenho para falar hoje. E se você está me ouvindo em alguma plataforma de podcast e ainda não me segue lá no YouTube, vai lá, porque lá também tem um material novo, tem vídeos, áudios que também podem ser contribuição para a sua vida. E se fizer sentido, no final aqui compartilha esse material com as pessoas que são especiais para você, com as pessoas que você pensa que vão se beneficiar com o que eu tenho para te falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre propósito de vida. Como descobrir, o seu propósito de vida? Será que você tem vivido pelo seu propósito de vida? Essa pergunta, como descobrir o meu propósito de vida, foi a pergunta que eu me fiz por muitos anos. E quando eu tive a clareza sobre isso, mudou toda a minha existência, Eu passei a viver de uma maneira totalmente diferente. E quando se fala em propósito de vida, o que vem à sua mente? O que você pensa sobre isso? Antes de realmente saber o que era propósito de vida, eu tinha até medo de falar sobre isso. Para mim era como se fosse algo assim muito grande, além das minhas capacidades. Eu logo pensava nos grandes cientistas, nas pessoas que tiveram inventado coisas assim muito importantes, que contribuíram muito para a vida, da humanidade. Eu pensava nos grandes artistas, nas pessoas que tiveram feitos e que foram reconhecidas mundialmente. Daí eu já pensava, como eu, esta simples mortal, vou ter um propósito de vida. E assim, os meus sabotadores, e as minhas crenças de capacidade enfraquecidas e as de identidade desconhecidas por mim, me diziam para deixar isso para lá. Porque ter um propósito de vida, naquela época, para mim, não era para qualquer um. E que embarcar nessa de encontrar o meu propósito de vida me daria muito trabalho. E também, se eu não conseguisse, seria um certificado de fracasso que eu estaria recebendo. E mal sabia eu que, na verdade, eu já exercia o meu propósito de vida, porém, de uma forma diferente, a qual ainda não me fazia feliz. O que talvez fosse o motivo pelo qual eu pensasse que eu ainda nem vivesse o meu propósito de vida. E você já se perguntou qual é o seu propósito de vida? Por que você acorda todas as manhãs e você faz o que você faz? Vamos fazer um exercício? Feche seus olhos, respire fundo e pergunte para você mesmo: qual o meu propósito de vida? E aí, descobriu o seu propósito de vida? Claro que não, porque como eu já disse, não se trata de mágica, Essa resposta, ela requer um alto grau de autoconhecimento, um grau elevado de autoconhecimento. Mas o que de fato é propósito de vida, então? Por que a gente precisa saber qual o nosso propósito? Nós podemos definir propósito de vida como uma intenção ou um projeto para a nossa vida. Isso é ter um propósito, Envolve você descobrir o que você ama e que te faz feliz e que você ainda pode receber por isso. Quem encontra, o seu propósito de vida utiliza toda a sua paixão para melhorar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor, porque tem algo maior, para a sua existência aqui na Terra. Então isso também vai envolver uma autoaceitação, porque você deve sempre fazer o melhor, mas também respeitando os seus limites. O propósito de vida é o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs. É a sua missão no mundo, algo que faz você se sentir bem.
e por meio dele fica claro o motivo da sua existência e a diferença que isso faz na vida das outras pessoas. E diferente do que um dia eu pensei, e diferente do que muitos pensam, propósito de vida não precisa ser algo grandioso para o mundo, só tem que ser grandioso para você. Quando descobrimos o nosso propósito de vida, nós temos muitos ganhos, muitos. Por isso que eu disse que a minha existência aqui nesse mundo mudou totalmente. A gente acaba tendo dias muito mais felizes, né? Pessoas que encontram seus propósitos são mais felizes, sim. E isso já foi comprovado através de estudos, de pesquisas, de testes. Um aumento, sabe, do sentimento de satisfação gigante, não só com a vida pessoal, mas também com a vida profissional. A gente fica com uma maior facilidade de se sentir grato, sabe? Expressar a nossa gratidão pela vida e por todos os presentes que nós recebemos todos os dias do Criador. Porque acredite, por mais que talvez você pense ser grato, por mais que talvez você fale com Deus todos os dias e agradeça por tudo que você tem, acredite, você ainda deve fazer muito pouco perto do que realmente significa a palavra gratidão. Nós ainda não conseguimos mensurar o tamanho dessa palavra, porque na verdade a gente não precisa só expressar a palavra, a gente precisa sentir essa gratidão a todo momento, sabe? Eu preciso sentir a gratidão quando eu estou tomando um copo de água, eu preciso sentir a gratidão quando eu estou na frente do meu computador trabalhando, eu preciso sentir a gratidão quando eu estou caminhando, quando eu estou fazendo qualquer coisa. E a gente não desenvolveu, né, ainda essa habilidade da gratidão, é algo que a gente precisa se esforçar e trabalhar muito mais. Quem descobre o seu propósito de vida também ganha, né, fica com um ânimo muito maior para levantar todos os dias e ir então em busca, né, de conquistar todos os seus objetivos. E o que será que a falta de propósito de vida, né, traz para você? Desânimo, ansiedade e até mesmo a depressão. Geralmente as pessoas sem propósito se sentem constantemente satisfeitas consigo mesmas, sabe? Aquela pessoa que nunca está contente com quem ela é, com o que ela tem. Também uma insatisfação muito grande com as pessoas que convive, sabe? Aquela pessoa que reclama de todo mundo, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama das pessoas que trabalham junto com ela. Né? Então a pessoa fica com um grau de insatisfação muito grande consigo mesma, com as pessoas que convive e reclama até do mundo. Reclama porque tá chovendo, reclama porque tá sol, reclama porque tá frio, reclama porque tá calor. Vivem o desequilíbrio, né, entre a vida pessoal e o trabalho, né? E as relações sociais são extremamente frágeis. As pessoas sem propósito não sabem o que querem da vida, então dificilmente elas conquistam. Porque a cada hora elas querem algo diferente. Então fica bem desafiador conquistar, se eu não sei, né, onde eu quero chegar, se eu não sei exatamente o que eu quero. Outro sintoma da falta de propósito, e que eu considero assim o sintoma mais grave, é a pessoa que até tem grandes conquistas na vida, mas é aquela pessoa que conquista, que é incrível, que você olha para ela e fala assim, uau, como ela conseguiu isso? Mas para essa pessoa, essas conquistas não significam nada. Elas não se sentem merecedoras dessa plenitude, sabe? Então nada tem valor e sentido para elas. E como consequência, essas pessoas elas vivem uma vida inteira de infelicidade, sabe? E fazem igualmente infelizes as pessoas que estão ao lado delas. Um exemplo que a gente pode, né, pegar aqui de uma vida, né, sem propósito e que teve grandes conquistas, Michael Jackson, né? Ele viveu grandes conquistas, ele foi reconhecido no mundo todo, uma celebridade, um astro, né, da música, e com certeza, né, não se sentiu merecedor dessa plenitude e viveu, né,
infelizmente, toda a vida dele uma infelicidade. Mas o que eu preciso fazer para encontrar o meu propósito de vida? Será que tem fórmula mágica? Uma pílula, né, que eu vou fornecer aqui para você? Você vai tomar essa pílula e você vai encontrar o seu propósito de vida? É óbvio que não, né? Mas encontrar o nosso propósito de vida também é um processo, assim como tudo nessa vida. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que ninguém encontra o seu propósito de vida se estiver parado. Não tem como saber se você não estiver fazendo algo. Às vezes eu ouço muito das pessoas: olha, eu não fiz nada ainda porque eu não sei o que realmente eu gosto, eu não sei o que realmente eu sou boa em fazer, eu não sei quais habilidades que eu tenho, então por isso que eu não comecei a fazer nada. Então, o meu primeiro conselho é: saia da inércia, vá fazer algo. Mesmo que não tenha a mínima ideia se o que você vai fazer será o seu propósito de vida ou não, se você vai gostar daquilo ou não. Porque quando nos colocamos em movimento e manifestamos o nosso desejo, o universo começa a vir de encontro, sabe? Coisas começam a acontecer e assim infinitas possibilidades e oportunidades surgem. Quem cruza os braços e fica esperando vir a luz sobre o que fazer, não vai encontrar o propósito de vida nunca. Quando nos movemos, nos sentimos vivos e aumentamos então a nossa capacidade de realizar. Então se mova, se mexa, sabe? Faça qualquer coisa. Não faz mal se não é algo que você não quer fazer para o resto da sua vida. Apenas faça algo, se mova e tudo começa a vir de encontro, tudo começa a se encaixar, você começa a enxergar novas possibilidades, você desenvolve habilidades. O segundo conselho que eu tenho para você é: pare para refletir sobre a sua vida. Você tem o hábito de refletir sobre a sua vida? Saia do piloto automático, sabe? Pergunte para você mesma todos os dias pergunte para você mesma, logo pela manhã: o que eu faço me traz felicidade? Pergunte para você: o que eu faço me traz felicidade? O que eu posso fazer que vai me trazer mais felicidade e eu vou ser uma contribuição para a vida de outras pessoas? E não faz mal se você não conseguir uma resposta imediata para suas perguntas. Continue fazendo essas perguntas todos os dias. Você sabia que quando nós fazemos perguntas, o nosso subconsciente começa a se esforçar para nos dar a resposta? Então talvez nos primeiros dias, no primeiro momento, você vai se fazer essa pergunta e não vai vir resposta nenhuma, mas logo, em questão de poucos dias, as respostas começam a vir. Então faça as perguntas e se perceba. Outro conselho que eu te dou para você encontrar o seu propósito de vida: não deseje ter o mesmo que os outros, porque quando eu estou desejando o mesmo que os outros, eu estou querendo aquilo que não é meu. Às vezes eu estou vibrando, pode ser que eu vibre na inveja. A grama do vizinho sempre parece mais verde se você ficar só olhando para ela, né? Então deixe isso de lado. Não fique querendo ter exatamente aquilo que o outro tem e não se compare a ninguém, porque nós somos seres únicos, individuais. Eu tenho talentos, habilidades, tem coisas em mim que são únicas e que podem existir pessoas muito parecidas que tenham também os mesmos talentos, as mesmas habilidades, mas eu sou única. Algumas coisas eu faço de uma maneira que ninguém mais faz e algumas coisas você faz de alguma maneira que ninguém mais faz. Então não se compare e não fique querendo ter a mesma coisa que o outro, porque pode ser que você ainda não tenha as habilidades necessárias para ter exatamente aquilo que ele tem. E pode ser que você tenha habilidades para conquistar coisas muito maiores do que o seu vizinho tem. Então você percebe que não é bom, né? Que você pode estar se limitando. Algumas pessoas elas passam a vida toda olhando para a vida do outro e não tem ação nenhuma. Por quê? Porque ao olhar o outro,
perde a coragem, se sente inferior, fica com a sensação de que não está pronto, de que não está preparado. As outras pessoas devem servir apenas para nos inspirar, para nos motivar. Você deve ser a sua própria referência, ninguém mais. Outro ponto muito importante é você descobrir quais são os seus talentos. Sim, por mais que você me diga, não, Glória, eu olho para mim, eu não enxergo talento nenhum, eu não consigo ver nada, eu acho que eu sou uma pessoa muito comum, que eu não faço nada de legal. Todo ser humano tem algum tipo de habilidade que o diferencia dos demais. Todo ser humano tem. Por mais que você não enxergue, porque talvez você esteja num estado tão limitante, né? Talvez a questão da falta do amor próprio esteja tão grande que você não esteja conseguindo enxergar suas habilidades que te diferencia das outras pessoas. Então, descubra, olhe para você e aproveite e aprimore os seus talentos para você desfrutá-los ao máximo. A gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem de melhor, sabe? E se eu sei que eu tenho um talento, se eu sei que eu faço algo muito bem, eu vou e eu aprimoro esses talentos, nossa, quanta coisa eu posso fazer com isso, né? Então anote em um papel, faça uma lista, se observe, mas leva a sério o que eu estou te falando, anote mesmo, faça uma lista, se observe. Você pode fazer as seguintes perguntas para você ir fazendo a sua lista, né? Para você ir descobrindo os seus talentos. O que você faz que as pessoas elogiam muito? O que você faz que as pessoas elogiam muito? Por exemplo, há um bom tempo atrás, antes mesmo, né, de eu partir para esse trabalho que eu faço hoje, eu fazia algo diferente, bem diferente, mas eu me lembro que às vezes eu precisava atender algumas pessoas, né? Porque eu tinha uma escola, era diretora escolar, e os pais chegavam às vezes assim furiosos, né? Para conversar, ou chateados, aborrecidos. E eu conversava, atendia, né? Os pais. E quando essas pessoas saíam da minha sala, elas diziam assim: nossa, foi tão bom conversar com você. Nossa, eu gosto tanto de vir conversar com você. Você me fala coisas tão boas e você me coloca no meu lugar e de uma maneira assim tão carinhosa, né? Eu saio daqui sempre me sentindo tão bem. Então, olha só, né? Hoje o meu trabalho é esse, é conversar com as pessoas, é ajudar pessoas, eu ajudo pessoas, né, através de conversas, de diálogo. Então percebe, né, era um talento que eu tinha e que naquele momento, óbvio, eu não enxergava, né, porque eu não parava para olhar para mim. Mas e você? O que as pessoas te elogiam muito? O que você faz melhor do que todo mundo? Sempre tem algo que a gente faz muito bem. E o que você faz que ajuda outras pessoas? Então, responda essas perguntas. Você vai ver que respondendo essas perguntas, você vai encontrar vários talentos. E pense assim, esqueça, não se compare com os outros. Pense só em você, não pense assim, mas a Maria tem tantos talentos, eu não sei fazer nada. Não pense assim, esqueça a Maria e pense só em você. O próximo conselho, sinta o agora. A vida, sabe, ela acontece sempre hoje. E deve ser uma inspiração pra gente, né? Saber que a minha vida, ela está acontecendo hoje. É como a gente pode adotar isso, né, do agora, sentir o agora como estilo de vida, sabe? Então a gente precisa olhar para, né, cada dia como único, porque é único. Então sinta o seu agora, sabe? O que você pode fazer agora por você? Esqueça o passado, sabe? Pense no que você pode fazer hoje. Porque afinal nós sempre temos, né,
muito mais habilidades hoje do que nós tínhamos há algum tempo atrás. Nós evoluímos, nós crescemos, nós melhoramos como pessoa. Então, valorize o hoje. Quem eu sou hoje, o que eu posso fazer hoje, o que está ao meu alcance hoje, que habilidade eu tenho hoje. E utilize tudo isso a seu favor, o seu agora, porque é o seu agora que vai determinar quem você vai ser no futuro. Outro ponto extremamente importante: livre-se das distrações. Tenha consciência de que nem tudo que nos rodeia é bom ou necessário. Então, dessa forma, vai ser preciso você deixar de lado o que não te acrescenta, sabe? Mas que te distrai e impede que você de fato seja uma pessoa produtiva e realizadora. Então, o que vem sendo distração para você? A internet? Outras pessoas? Aquilo que você não tem é uma distração para você, porque você fica o tempo todo martelando, porque você não tem aquilo? Então, livre-se das distrações, livre-se. E você vai ver como que você vai produzir muito mais e vai realizar muito mais. Saiba responder rapidamente o que você ama fazer. Você sabe responder o que você ama fazer rapidamente? O que você ama fazer na sua vida? É cuidar de crianças? É estar com a sua família? É trabalhar lá onde você trabalha? É ensinar o que você sabe? É orientar outras pessoas? É cuidar de um jardim? É fazer um artesanato? Não se limite a pensar em apenas uma coisa. A gente ama fazer muitas coisas. Então pense nas principais coisas que você ama fazer. E como eu já disse lá no início, não importa se com isso você vai impactar uma, duas ou milhares de pessoas, sabe? Não, ter um propósito de vida não significa que você tenha a obrigação de impactar o mundo. Se você impactar uma pessoa, você já vai estar vivendo seu propósito de vida. Então apenas ouça a sua intuição e identifique o que você ama fazer de verdade. Quais são as coisas que você ama fazer? O que você ama fazer? Você sabe responder isso para mim ou para qualquer outra pessoa, para você mesmo, rapidamente? A gente precisa ter isso na ponta da língua. Outra coisa extremamente importante que você tem que dar atenção é pensar assim, no seu ponto de vista, o que o mundo precisa? Se você não tem uma grande habilidade, ainda não sabe o que ama fazer, talvez a saída seja olhar para o seu exterior, né? Para as pessoas que estão ao seu redor no mundo. O que você acha que as pessoas precisam? Será que as pessoas precisam de alimento, de saber se alimentar, precisam de uma alimentação saudável? O que as pessoas precisam? As pessoas precisam de carinho? As pessoas precisam de instrução, de atenção? Pense em como você pode orientá-las e ajudá-las com pequenas ações. Comece doando o seu tempo, por menor que seja. Você pode também compartilhar o seu conhecimento. Hoje nós vivemos, na era da informação, a internet ela mudou o nosso mundo. Então você consegue compartilhar, você consegue se doar, para o mundo todo, se assim você desejar. Então, se você conseguir manter uma periodicidade, você vai ver que você pode fazer muito mais, tanto por você e pelos outros, sabe? E pensar no que o mundo precisa e dar a nossa contribuição, compartilhar, nos doar, isso a gente tem que fazer todos os dias, sabe? Pense todos os dias, como eu vou contribuir hoje? Como eu vou compartilhar hoje? De que maneira? E por último, o que você pode fazer para ajudar pessoas envolvendo seus talentos? O que faz de melhor? O que ama fazer? E o que ainda pode ser pago por isso? Essa é a última pergunta que você deve fazer. Eu vou repetir. O que eu posso fazer para ajudar pessoas envolvendo os meus talentos? O que eu faço de melhor? O que eu amo fazer e ainda posso ser pago por isso? Se você encontrar a resposta para todas essas perguntas, que eu uni aí, assim como eu encontrei um dia,
você pode viver o seu propósito, ajudando outras pessoas a desenvolverem, né, o seu máximo potencial. A sua contribuição vai ser enorme, tanto para você mesmo, quanto para todas as pessoas que chegarem até você. E viver isso é maravilhoso, sabe? Eu tinha a ideia, né? Eu já imaginava que era muito bom ajudar pessoas, porque antes de ser terapeuta, antes de trabalhar com desenvolvimento pessoal, com reprogramação da mente, eu já ajudava pessoas, mas era de uma maneira diferente e eu já sentia que era algo muito bom. Mas hoje é tão incrível que eu não consigo, acho que nem explicar, né, o que de fato eu sinto quando eu penso na contribuição que eu tenho sido para a vida de outras pessoas, né? O propósito de vida, ele é sentido, sabe? E a gente precisa sentir ele. É muito mais do que apenas falar, identificar. Às vezes eu vejo as pessoas montando frases lindas, né, sobre seu propósito de vida, mas você não precisa montar uma frase sistemática, organizada e linda para ser o seu propósito de vida. Você precisa sentir que você está vivendo o seu propósito de vida, sabe? E está tudo bem se você ainda não sente que vive o seu propósito de vida, né? Não se desespere se você ainda não sente. Você só não pode desistir, né, de viver o seu propósito de vida. Lembre-se, você é capaz de viver o seu propósito e você tem o poder de escolha. Então não se contente em passar por essa vida e apenas sobreviver. Faça a sua escolha sobre o que você quer fazer no mundo. A decisão, ela vai ser sempre sua. Não fique esperando, sabe, cair do céu, alguém vir e abrir uma luz gigante na sua frente e falar: olha, a partir de hoje você vai viver o seu propósito de vida e tudo vai ser lindo e maravilhoso. Viver o seu propósito de vida não significa nunca ter desafios, mas sim ser mais forte para enfrentá-los. E o meu desejo é que você viva intensamente o seu propósito de vida, para ser contribuição não só para a sua própria vida, mas para a vida de várias outras pessoas. E se tudo isso que eu falei fez sentido para você, e hoje ficou super longo, né, esse podcast, mas se tudo isso fez sentido, compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe com as pessoas que são especiais, compartilhe com aquela pessoa que você vê que ainda se sente perdida nesse mundo, que não descobriu ainda o que sabe fazer, o que gosta de fazer, o que pode fazer para ser contribuição e ainda para ser pago por isso. Um beijo e te encontro no próximo podcast.